Olá! Na última aula, a gente estudou o que são modelos que satisfazem uma determinada fórmula na lógica de predicados. Então, a gente diz que esse modelo, ou seja, esses objetos, propriedades e relações entre eles, satisfazem determinada forma da lógica de predicados. Se você não precisa de nenhum modelo para satisfazer uma determinada forma, significa que ela é verdadeira em qualquer modelo, portanto é uma tautologia. E se não existir nenhum modelo que satisfaz essa forma, ela é inválida ou insatisfatível. Nessa última definição aqui, a gente tem a noção de argumento válido para dizer assim, dessas premissas que estão aqui, você conclui necessariamente essa fórmula φ que está do lado de cá. Então, o que é um argumento válido no contexto da lógica de predicados? Um argumento válido é aquele onde todos os modelos que satisfazem as premissas também devem satisfazer a conclusão. Ou seja, sempre que isso aqui é verdade, isso aqui também é, independe do contexto ou da interpretação. Nesse caso, independe do modelo. Para qualquer modelo, se isso aqui for verdade, se as premissas forem verdades, a conclusão também é. A definição é muito parecida com a definição na lógica proposicional, né? Só que aqui a gente tem a noção de para todos os modelos. E a gente passa a ter um problema, porque quantos modelos existem? Existem infinitos modelos, né? Quando a gente trabalhava com a lógica proposicional, era para todas as interpretações, e existia um número finito de interpretações. Então era só listar todas elas e verificar para todas elas, mesmo que se não fosse grande, era possível. Agora, com a lógica de predicados, a gente não tem essa possibilidade de listar todas as interpretações possíveis, ou de todos os modelos possíveis. Então, a única forma de verificar um argumento agora é por meio de uma prova. Eu tenho que fazer uma prova para demonstrar um argumento. Eu não posso mais fazer uma espécie de tabela verdade ou algo assim. E para que as provas possam ser escritas, existem regras de inferência para cada uma dos novos conectivos que aparecem, né? Então, para o conectivo para todo, existe uma regra de eliminação do para todo e uma de introdução. Para o existe, existe uma regra de introdução e uma de eliminação. Algumas dessas regras são muito fáceis e intuitivas, eu vou ilustrar por meio de um exemplo daqui a pouco. Outras são bastante difíceis de usar, né? Especialmente essa última aqui, já pelo desenho, como a regra de inferência está escrita, já dá uma ideia de que ela não é muito fácil de ser usada. Nós vamos pegar o caso mais simples, que é a eliminação do para todo. Essa é a primeira regra de inferência aqui. Como é que a gente lê ela? Se você tem uma fórmula para todo x alfa, onde alfa é uma fórmula qualquer, você pode ter essa fórmula alfa trocando x por uma constante. Então, eu vou ilustrar isso por meio de um exemplo. Então, vamos considerar aqui um seguinte argumento. Para todo x, homem x, mortal x. Essa premissa quer dizer que todo homem é mortal. Exemplo clássico lá das deduções, né? Todo homem é mortal. Para todo x, se é homem, é mortal. E eu sei que homem, Sócrates. Essa é a segunda premissa. Todo homem é mortal, o Sócrates é um homem. E eu quero concluir nesse argumento de que o Sócrates é mortal. Me parece bastante óbvio que esse argumento ele é correto, né? Se o Sócrates é homem, tem a propriedade de ser homem, todo homem é mortal, ele também é mortal. Então, a gente escreve esse argumento do ponto de vista da lógica, usando essa regra de inferência aqui, da eliminação do para todo, da seguinte forma. Se essa
fórmula aqui é válida para todo x, é válida para o Sócrates no lugar de x. Então a gente pode escrever assim, ó. Homem Sócrates implica imortal Sócrates. A gente escreve que é a eliminação do para todo, que está na fórmula 1, trocando x por Sócrates. Então, se isso aqui é válido para todo x, também é válido para Sócrates. Então, eu posso escrever que se o Sócrates tiver a propriedade de ser homem, ele também tem a propriedade de ser mortal. E aqui a continuação é trivial, é modus ponens clássico, né? Isso aqui chega naquilo lá. Então, mortal Sócrates é modus ponens da 2 e da 3. Bastante simples, né? Agora, vamos pegar a segunda regra de inferência, que é a introdução do para todo, né? Aqui a gente usou a eliminação do para todo, que parece algo trivial. Se vale para todo mundo, vale para um indivíduo em particular. Agora, se a gente começar a pensar um pouco na regra da introdução do para todo, significa que eu vou ter algumas premissas aqui em cima, 1, 2, 3 e assim por diante. E por alguma razão eu tenho que concluir para todo x alguma coisa. Vou botar aqui px. Como é que eu digo que vale para todo x alguma coisa? Eu teria que ter assim, ó, P para o Bob, P para Alice, P para o Marcos, P para todo mundo. Só se eu tivesse que todo mundo tem a propriedade P, eu poderia escrever isso aqui. Pô, seria relativamente difícil de fazer essas provas, né? Então a regra de inferência ela é um pouco mais sutil e ela permite que a gente escape desse problema de saber que todo mundo tem a propriedade de P para escrever que para todo x, P de x. E a regra de inferência ela é um pouco assim. Você tem uma fórmula qualquer, alfa, você pode escrever que ela vale para todos os x, trocando uma constante daquela fórmula alfa pela variável x. Desde que, isso é a parte mais importante, essa constante c aqui, que você trocou por x, não aparece nas premissas. Então, o que você trocou por x não é uma premissa ou suposição de alguma forma, e também a variável x ainda não está na fórmula. Eu vou ilustrar isso por meio de um exemplo também. Então, a prova que eu vou escrever agora é a seguinte. Para todo x, para todo y, vou escrever aqui g para representar, por exemplo, gosta ou ama, ou uma relação qualquer, na verdade. X gosta de y, implica, essa aqui é a primeira premissa, implica não gosta y de x. Essa é a primeira premissa. É para dizer assim que a relação G ela é assimétrica, né? Se o x gosta do y, o y não gosta de x. E só tem essa premissa. A conclusão que eu quero chegar, eu vou escrever ela aqui embaixo, ó, é a seguinte. Para todo x, não gosta x de x. Em outras palavras, a minha premissa é de que a relação G ela é assimétrica e eu vou então concluir que necessariamente essa relação tem que ser irreflexiva. Para qualquer modelo, para qualquer, sei lá, o que o G significa em qualquer modelo, quem são os x, quem são os y, para qualquer modelo, sempre que a relação for assimétrica, ela é irreflexiva, né? Isso aí, de fato, é o caso. Então, como é que a gente prova isso? Especialmente, como é que a gente prova isso daqui, ó, né? Que vale para todo x alguma coisa.
Então, a regra de inferência de introdução do para todo, que é muito provavelmente a regra que gerou isso daqui, ela permite que, se eu por acaso provar assim, ó, que... Vamos imaginar que o A aqui seja a Alice, tá? A Alice não gosta dela mesma. Então eu posso escrever que para todos os X eles não gostam deles mesmos. Apesar de eu saber só para Alice, eu digo que vale para todo mundo. Eu estou fazendo uma generalização aqui com base na Alice. Então a introdução do para todo, em cima da forma de antes, depois eu coloco o número, trocando A por X. E eu só posso fazer isso se esse A aqui, ó, não aparece nas premissas. Em outras palavras, não houve uma razão para eu escrever A aqui. Para eu ter escolhido a Alice, eu poderia ter botado o Bob, o Carlos, o Marcos, qualquer pessoa poderia ter botado aqui. Não tive uma razão para escolher a Alice. Então, serviria para qualquer um, se não existe uma razão para ter sido A. E isso é caracterizado pelo fato do A não aparecer nas premissas. Bom, então se eu por acaso conseguir provar que a Alice não gosta dela mesma, e de novo, é Alice, poderia ter sido Bob, poderia ter sido qualquer um, eu posso dizer que vale para todos. Bom, então agora meu problema passa a ser provar que a Alice não gosta dela mesma. A regra de inferência que gera isso daqui, muito provavelmente é a introdução da negação, que começa assim, ó. Eu assumo que a Alice gosta dela mesma. Isso é uma suposição. Se por acaso eu agora tenho que provar isso aqui, ó, contradição. Se assumindo que a Alice gosta dela mesma, eu chegar numa contradição, é porque essa suposição não pode ser, e é isso aqui. Então é a introdução da negação em cima da 2. Bom, agora o meu problema passa a ser provar essa contradição. Então, como é que eu chego lá? Como é que eu chego numa contradição? Então, eu vou pegar e agora então usar a minha premissa, que é aquela lá. Eu posso escrever que se a Alice gosta dela mesma, então ela não gosta dela mesma. Isso aqui é a eliminação do para todo que tem na primeira, trocando x por A, vale para qualquer x, então vale para A. E trocando y por A, vale para todo y, então também vale para A. Então isso aqui é só uma aplicação concreta da premissa que eu tenho, de que a relação é assimétrica, então ela é assimétrica para Alice também. Bom, o que a gente consegue concluir disso daqui? Se por acaso Alice gostar dela mesma, por modus ponens, a gente descobre que ela não gosta dela mesma. Não pode, né? Então a gente tem isso aqui, essa contradição, né? Introdução da contradição entre a 2 e a 4. Então, se eu assumir que ela gosta dela mesma, eu descobriria que ela não gosta, isso não pode acontecer, seria um absurdo, portanto, ela não pode gostar dela mesma, e eu tenho essa fórmula aqui, que é a 6. Então, eu descubro que a Alice não pode gostar dela mesma. Mas eu escolhi a Alice de modo... não teve nenhuma razão para eu ter escolhido a Alice. Então, eu posso escrever essa daqui como sendo que, para todos os x, eles não gostam deles mesmos. Então, são as duas regras de inferência utilizando o para todo, tanto a introdução do para todo, quanto a eliminação do para todo.